Oi pessoal, meu nome é Bianca Cristine, eu sou professora de matemática e eu ensino alunos do sexto ao nono ano a melhorarem suas notas em matemática. E na aula de hoje a gente vai aprender sobre o mínimo múltiplo comum, o MMC. Vamos lá? Então pessoal, hoje a gente vai aprender sobre o mínimo múltiplo comum, que é um número, o menor número que vai aparecer em duas tabuadas juntas. Então a gente vai dar dois números para vocês, de duas tabuadas, e a gente vai descobrir qual que é o menor número que aparece nas duas tabuadas juntas, tá bom? Para a gente poder entender melhor sobre isso, a primeira coisa que a gente tem que lembrar são quais que são os números primos. Então vamos colocar os números primos até o 10. É o 2, o 3, o 5, o 7 e assim continua, certo? Eu coloquei agora até o 10 só pra gente relembrar, porque vai ser os que a gente mais vai usar nesse momento, tá bom? Então, como é que a gente vai fazer? Eu quero que vocês calculem o MMC entre 8 e 10. Entre 8 e 10. Vocês lembram que na aula anterior a gente tinha aprendido sobre fatoração? Vai ser a mesma coisa, tá? A gente vai fatorar, só que agora a gente vai fatorar dois números juntos. Ou seja, o número 8 e o número 10, daria para dividir por 2? Dá para dividir por 2. 8 dividido por 2 vai ficar 4 e 10 dividido por 2 vai ficar 5. O 4 ou o 5 dá para dividir por 2 de novo? Dá para dividir por 2 de novo. 4 dividido por 2 vai ficar 2 e o 5 dividido por 2 não vai dar um número exato, então não vai dar para dividir. Então a gente só abaixa o 5. Agora o 2 ou o 5 dá para dividir por 2 de novo? O 2 dá para dividir por 2, então vai ficar 2 dividido por 2 vai ficar 1 e 5 não dá para dividir por 2, então a gente só abaixa o 5. Esse 1 aqui a gente chegou onde a gente queria, lembra? A gente aprendeu isso na aula de fatoração. Agora número 5. Dá para dividir por 2? Não vai dar. Por 3 também não vai dar. E por 5? Dá para dividir por 5. Então esse 1 a gente só abaixa e 5 dividido por 5 vai ficar 1. Então a gente chegou aonde a gente queria, que era 1 e 1. Agora, para a gente poder saber qual que é o MMC entre 8 e 10, a gente vai ter que fazer o seguinte: 2 vezes 2, vezes 2, vezes 5. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. Ou seja, o MMC entre 8 e 10 é 40. Então, só para a gente entender, o menor número que aparece na tabuada do 8 e do 10 junto vai ser o 40. Perfeito? Agora, para calcular o MMC entre 15 e 30, vamos colocar aqui os números primos só para a gente lembrar, tá? Até o 10. 2, 3, 5, 7 e assim continua. Aí agora a gente vai calcular então o MMC entre 15 e 30. O 15 ou 30 dá para dividir por 2? O 30 daria para dividir por 2. Então o 15, como não vai dar um número exato, a gente deixa somente o 15. E o 30 dividido por 2 vai ficar 15. O 15 e o 15 dá para dividir por 2? Não vai dar. Por 3? Dá para dividir por 3. 15 dividido por 3 vai ficar 5. 15 dividido por 3 vai ficar 5. O 5 e o 5 não dá para dividir por 2, não dá para dividir por 3, mas dá para dividir por 5. 5 dividido por 5 vai ficar 1 e 5 dividido por 5 vai ficar 1 também. Então a gente chegou exatamente aonde a gente precisava. Agora, para saber o MMC, a gente vai fazer 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30.
Então, o menor número que existe na tabuada do 15 e do 30 é o 30, tá bom? Agora, para calcular o MMC entre 4 e 7, vamos relembrar aqui os números primos, que são o 2, o 3, o 5, o 7 e assim por diante. Então, vamos fazer aqui. O MMC, o menor múltiplo comum entre o 4 e o 7. O 4 daria para dividir por 2? Vai dar para dividir por 2. 7 não dá para dividir por 2, então continua 7 aqui embaixo. E 4 dividido por 2 vai ficar 2. O 2 e o 7 daria para dividir por 2? O 2 dá, então vamos dividir. 2 dividido por 2 vai ficar 1. E 7 não vai dar para dividir por 2, continua 7. Quando eu digo que não dá para dividir, o 7 não dá para dividir por 2, é porque não vai ficar um número exato, vai sobrar alguma coisinha ali, tá? Então aqui, ó, esse lado aqui a gente já chegou onde a gente queria. Agora, 7 não dá para dividir por 2, não dá para dividir por 3, não dá para dividir por 5, só dá para dividir por 7. O 1 a gente só abaixa e o 7 dividido por 7 vai ficar 1. Então, ó, chegamos aonde a gente precisava, no 1 e no 1. Agora, vamos calcular aqui. 2 vezes 2 vezes 7. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 7, 28. Ou seja, o menor número que aparece na tabuada do 4 e do 7 junto vai ser o 28. Agora uma questãozinha problema para a gente poder estar colocando em prática o que seria o MMC, tá? Uma loja vende prendedores de cabelo em embalagens com 18 unidades. Então, os prendedores de cabelo vêm em embalagem de 18 unidades. E os lacinhos vem em embalagem de 5 unidades. Uma pessoa que deseja comprar a mesma quantidade de lacinho e prendedor deverá comprar quantas embalagens de cada? Vou precisar saber quanto que vai precisar ter de lacinho e de prendedor para os dois terem a mesma quantidade. Então a gente vai precisar achar o menor número que vai ter na tabuada dos dois, que vai coincidir, né, na tabuada dos dois, para poder a gente saber qual que é a mesma quantidade, tá? Então aqui, o MMC entre 18 e 5, só para relembrar um pouquinho, né? Os números primos, 2, 3, 5, 7 e assim continua, tá bom? Então, o 18 ao 5, daria para dividir por 2? O 18 dá para dividir por 2. 18 dividido por 2 vai ficar 9. E 5 não dá para dividir por 2, vai continuar assim. O 9 dá para dividir por 2? Não dá. Por 3, daria para dividir por 3. 9 dividido por 3, 3. E 5 não dá para dividir por 3, então continua 5. O 3 daria para dividir por 2? O 3 ou 5 dá para dividir por 2? Não. Dá para dividir por 3? Sim. 3 dividido por 3, 1. E 5 não dá para dividir por 3, continua 5. Aqui, ó, chegamos onde a gente queria aqui com esse 1 aqui. Agora, o 5 dá para dividir por 2? Não. Por 3 também não. E por 5? Daria para dividir por 5. Então, 1 a gente só abaixa e 5 dividido por 5 vai ficar 1. Então, chegamos aonde a gente queria. Agora, para a gente saber o MMC entre eles, vai ficar 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 5 vai dar 60. Desculpa, 90. Tá? Então, 18 vezes 5 daria 90. Agora, eu preciso saber o seguinte, ó. Eu comprei 90 prendedores de cabelo e 90 lacinhos. Então, agora eu preciso saber, só pra gente entender um pouquinho agora a pergunta, né?
qual a quantidade de caixinhas que a gente vai ter que comprar, né? Em quantidade de embalagens. Então, só pra gente entender agora um pouquinho. Em cada embalagem de prendedor de cabelo vinha 18 unidades. E em cada embalagem então vou colocar assim, ó, de prendedores, vinha 18 embalagens. Desculpa, vinha 18 unidades. Em cada embalagem de lacinhos, vinha 5 unidades. Então, o que eu vou ter que fazer? Ele comprou 90 prendedores. Então, eu vou ter que dividir pela quantidade de prendedores que vão vir em cada unidade, para a gente poder saber quantas embalagens que ele comprou. Ó, ele tá pedindo aqui, ó, quantas embalagens, tá? Então, aqui, que número na tabuada do 18 que o resultado vai dar 90? Aí eu já fiz as minhas contas e 18 vezes 5 deu 90 e sobrou 0. Então, de prendedores de cabelo, eu comprei 5 embalagens. Agora, de lacinhos, a gente tinha comprado 90 lacinhos e vamos ter que dividir por 5, porque cada embalagem vinha 5 lacinhos. Então, que número na tabuada do 5 que vai dar bem pertinho do 9? 5 vezes 1, que vai dar 5 e sobra 4. Abaixa o 0. Que número na tabuada do 5 que vai dar 40? 5 vezes 8 vai dar 40 e sobra 0. Então, de lacinhos eu comprei 18 embalagens. Certo? Essa próxima questão. Lívia e Joana frequentam a mesma livraria. Lívia vai à livraria a cada 12 dias e Joana a cada 15 dias. Se elas se encontrarem hoje na livraria, daqui a quantos dias elas voltarão a se encontrar? Então tá, eu preciso saber, ó, a mesma coisa. Em que momento que vai coincidir na tabuada dos dois, vai coincidir aquele número. Então, para eu saber isso, a gente vai ter que calcular o MMC. Só para a gente lembrar os números primos. 2, 3, 5, 7, assim continua. Então, sempre que eu pedir para vocês um número que vai ter que coincidir, a gente vai achar o menor múltiplo comum. Então, eu quero o MMC entre 12 e 15. O 12 ou 15 daria para dividir por 2? Ah, o 12 dá, professora. 12 dividido por 2 vai ficar 6. E 15 dividido por 2 não vai ficar um número exato. Então, continua 15. O 6 ou 15 daria para dividir por 2 de novo? O 6 vai dar para dividir por 2. Então, vamos colocar aqui. 6 dividido por 2, 3. 15 não vai dar para dividir por 2. Então, vamos continuar o 15 aqui embaixo. O 3 e o 15 daria para dividir por 2? Não vai dar nenhum dos dois. Por 3, daria para dividir por 3. 3 dividido por 3 vai ficar 1. E 15 dividido por 3 vai ficar 5. Então, esse 1 aqui a gente já chegou onde a gente queria. Agora o 5, daria para dividir por 2? Não vai dar. Por 3 também não vai dar. E por 5? Por 5 vai dar. Então, o 1 a gente só abaixa. E 5 dividido por 5, 1. Chegamos onde a gente queria. Agora, vamos fazer aqui. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Para achar o MMC. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Então, daqui a 60 dias, as duas se reencontrariam. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que tenha ajudado vocês um pouquinho sobre MMC. E acompanhem as próximas aulas para a gente poder estar sempre ajudando vocês, tá certo? Muito obrigada!